Olá pessoal do Na Sacada! Hoje, excepcionalmente, gravando a reflexão aqui de casa. E eu estou aqui hoje para te dar uma boa notícia. Nós temos recebido muitas notícias duras, difíceis nos últimos tempos, mas eu quero te trazer hoje uma excelente notícia. Notícia boa é coisa boa, notícia boa é bom demais. Só de saber que vamos receber uma boa notícia, já nos alegramos, já é a notícia que traz alegria para o nosso coração. O almoço está pronto, a pizza chegou, você foi aprovado, a cirurgia foi um sucesso. Alguns exemplos de notícias que faz a gente se sentir bem. E você sabe que na Grécia Antiga, 490 anos antes de Cristo, houve a grande guerra de Maratona. E os gregos conseguiram salvar o seu território, conseguiram vencer o exército persa que os atacava. E depois disso foram enviados a todas as cidades da Grécia os chamados arautos, ou aqueles que foram divulgar a notícia. A notícia de que eles não seriam escravos, a notícia que eles estariam livres. E obviamente que essa notícia trouxe alegria para todos os povos ao redor da Grécia naquele tempo. É legal pensar nisso porque no grego a palavra angelos significa anjo ou portador da notícia. E o prefixo eu completa essa palavra, tornando a euangelos. Esse prefixo significa cheio de alegria. Quando nós falamos de euangelos, falamos de notícia que traz alegria. E é daí que se origina a palavra evangelho. Euangelos veio se tornar em português evangelho. O que é então o evangelho? Ora, existem vários evangelhos, várias notícias de alegria. Tem o evangelho do seu time de futebol, quando ele ganha, você recebe a notícia de alegria de que ele ganhou, ou que você conseguiu alguma conquista financeira, alguma coisa que você tanto queria, e aquilo, quando você recebe a ligação dessa boa notícia, aquilo é o evangelho. Mas há um evangelho, há uma notícia de alegria que é suprema, que está acima de todas as outras. E é essa que Jesus fala lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Observe que é o início do livro de Marcos, ou seja, é o início ali da contagem da história de Jesus, está bem próximo do início. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra na Galileia proclamando o Evangelho. Jesus ainda diz para as pessoas em alto e bom som: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e creiam no Evangelho de Deus. Como eu disse, tem evangelho para todo gosto por aí. Mas um evangelho, uma notícia de alegria, é a maior de todas. É esse evangelho de Deus. A minha pergunta aqui, já trago a resposta: o que é o evangelho de Deus que Jesus queria tanto que as pessoas crescem, no qual ele queria que as pessoas crescem? Ora, o evangelho de Deus, a notícia de Deus é que eu e você, por sermos pecadores e injustos, tínhamos então impedimento de nos relacionar com um Deus que é santo e justo. Você há de convir comigo que nós muitas vezes agimos levados pela ira, levados pela mentira, levados pela falsidade, ou levados pela luxúria, pela avareza e por toda sorte de pecado ou de coisas que não são justas. Por conta disso, a nossa posição era a posição de separação de Deus. Nós não podíamos ter esse contato com Deus, porque senão Deus deixaria de ser justo. E Ele mesmo, Deus, disse que o salário ou o pagamento pelo pecado era a morte, e que precisaríamos então morrer para pagar o preço que devíamos por sermos pecadores. No entanto, aí chega a boa notícia, que é quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, ele resolve pagar o preço por nós. E a boa notícia se resume em 4 fases. A primeira fase do Evangelho, ou da notícia cheia de alegria, do euangelos, a primeira fase é que Jesus morreu pelos nossos pecados. A segunda fase é que ele foi sepultado. A terceira fase é que ele ressuscitou ao 3º dia. A quarta fase é que ele está vivo agora. E a quinta fase é que ele quer morar no seu coração.
O que é o Evangelho? Qual é a notícia? Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo agora e quer morar no seu coração. Isso norteia toda a nossa vida, porque é uma ressignificação do motivo para o qual eu e você vivemos, porque quando percebemos que o Deus, Criador de toda a terra, pagou o preço por nós para que nós pudéssemos ter vida, a vida passa a ser muito mais valiosa. E esse fato dessa notícia é o que diferencia tudo o que vemos no mundo, tudo que já vimos, tudo que vemos e tudo que veremos a respeito de religiões, porque ao contrário das religiões que tratam de dar bons conselhos, de trazer boas ideias para que o homem possa construir o seu caminho até Deus, o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso, ao contrário, ele trata de uma notícia. Centralmente, a fé cristã está embasada não num conjunto de bons conselhos, mas numa notícia. A notícia de que você não precisa construir o caminho a Deus, mas que o caminho já foi construído. Quando Jesus vem, ele diz: eu sou o caminho, e ele pagando o preço e de acordo com aquilo que ele fez, agora eu e você temos acesso a Deus. Mesmo pecadores, seguindo o conselho que Jesus deu em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, como eu citei agora há pouco, o que nós precisamos fazer é nos arrepender e crer na notícia, e crer no Evangelho. Que Deus te abençoe.